uma exceção, é se a pessoa pecou para a morte. Aí João diz, por esse eu digo, nem ore, porque não é a vontade de Deus perdoar quem pecou para a morte. Portanto, vejam como é importante a gente saber se a gente cometeu esse pecado ou não, não é? O que é esse pecado para a morte? João diz aqui, explicando, que toda injustiça é pecado. Está aí no verso 17. Injustiça é a quebra da lei de Deus. É você ser injusto diante de Deus. Deus disse, não adultere, não minta, não roube, não mate. E você quebrou essas coisas. Então, toda injustiça, toda quebra da vontade de Deus, desse Deus amoroso, misericordioso, é pecado. Mas tem um pecado, e todo pecado, não se iluda, todo pecado leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas se você orar pelo irmão, Deus dá vida. Mas existe um pecado, uma injustiça que é para a morte, ou seja, ela leva à condenação eterna de maneira inexorável, sem retorno. Pelo contexto da carta, nós podemos fazer algumas afirmações. Primeiro, crente verdadeiro nunca vai cometer esse pecado. Ele nunca vai, porque isso vai contra o que o próprio João ensina aqui a respeito da certeza da salvação. Se nós temos a vida eterna e temos certeza disso, Deus vai nos guardar nessa certeza, já que a salvação vem dele. E ele nunca vai permitir que eu perca a vida eterna cometendo um pecado que é o pecado para a morte. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, esse pecado para a morte, ele não é um pecado trivial, comum, rotineiro, habitual, mas ele é uma decisão irrevogável de alguém que vira as costas para Deus. No contexto da carta, é o pecado da apostasia. Seria alguém dos leitores de João que, ouvindo a pregação dos mestres de que Jesus não é o Filho de Deus, que Jesus não era verdadeiramente Deus, nem verdadeiro homem, essa pessoa que um dia frequentou a igreja, foi batizado em nome de Jesus, participou da ceia do Senhor, cantou aqui junto com vocês, essa pessoa abandona a doutrina apostólica, aquela que dá acesso à vida eterna, que Jesus é o Filho de Deus, e essa pessoa segue o ensino dos falsos mestres. Ele começa a dizer, Jesus não é Deus, Jesus não é verdadeiro homem, Jesus não morreu para me salvar, eu tenho que me salvar por mim mesmo. Então a gente chama isso de apostasia. Quando uma pessoa chega nesse ponto de ter frequentado a igreja, ter do conhecimento de Deus, e ela vira as costas para tudo isso, para seguir um falso ensino, ela abraça a mentira, então é sinal de que aquela pessoa cometeu apostasia. Aí João diz, por esse aí você nem ora. Tem um pecado semelhante a esse, que eu creio que é a mesma coisa, que Jesus menciona nos evangelhos. Jesus estava expelindo demônios e isso trouxe um problema para a liderança judaica, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus e não criam que Jesus era de Deus. Para os judeus, Jesus era um falso profeta. Mas como é que um falso profeta pode abrir os olhos de um cego, levantar aleijados, curar doentes, ressuscitar mortos e expelir demônios? E aí eles vieram com uma solução. É que ele está possuído por um demônio. Ele faz isso pelo poder de Satanás, de Belzebu, o demônio mais forte que existe. É por isso que ele tem esse poder. Aí Jesus disse, isso aí que vocês fizeram é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não tem perdão nem agora e nem na eternidade. Blasfemar significa falar mal. E falar mal do Espírito Santo, dizendo que ele é Satanás, só é feito por pessoas que chegaram no ponto que passaram daquela linha onde não tem volta. Não tem mais conversão para aquelas pessoas, não tem perdão para aquelas pessoas. É a mesma coisa do pecado para a morte que João está falando aqui.